Queridas e queridos, como é que vocês estão? Tudo tranquilo por aí? Estão se cuidando? Isso aí, vai passar logo, daqui a pouco isso acaba. Tá? Vamos continuar falando sobre a formação do Estado brasileiro e vamos olhar agora para o período republicano. Antes de mais nada, acho que a gente não pode deixar de ter em mente que o final do Império e o início da República no Brasil advém de um golpe militar. Então, a tradição da interferência do Exército na democracia brasileira ou no Estado de Direito brasileiro não é novidade, não surge com o golpe civil, empresarial e militar de 1964. A República Brasileira ela surge do desejo, né, do Exército Brasileiro, junto com uma parte da aristocracia cafeeira, insatisfeita com as políticas de Dom Pedro, de instaurarem a República no Brasil. Isso é fato e a gente não pode deixar de ter isso na cabeça da gente. Tá? Então, vamos lá. Outra coisa também que a gente não deve esquecer, o povo não teve participação nenhuma na proclamação da República. A proclamação da República ela acontece de maneira estanque ao povo. Né? Um historiador ele falou que o povo assistiu bestializado à proclamação da República. Ou seja, do dia para a noite, a República foi instaurada no Brasil. República proclamada em 1889, a gente vai ter a primeira Constituição em 1891. E aí cabe considerar algumas mudanças que essa Constituição traz com relação à Constituição de 1824. A primeira delas, sistema federativo liberal, ou seja, a gente passa a dar mais autonomia para as federações. Né? Autonomia para as federações quer dizer autonomia para as elites locais, igual, né, o aumento, o empoderamento dos senhores donos de terra locais, coronéis, latifundiários. Né? Quem tinha terra tinha o poder econômico e político. A gente deixa de ter o poder moderador, que era o poder que dava ao imperador toda sorte de poderes para interferir nos outros, né, no executivo, no legislativo e no judiciário. O voto ele deixa de ser censitário, né? Lembrando que o apelidinho da Constituição de 24 era a Constituição da mandioca, justamente por causa do voto censitário, e aí a gente passa a ter como eleitor todos os cidadãos, para tudo, todos os cidadãos, exceto analfabetos, mendigos, soldados, membros de ordens religiosas. Vê bem, escravo por lei era proibido de ser alfabetizado. Obviamente que você tinha escravos alfabetizados e ex-escravos alfabetizados, mas a imensa maioria do Brasil nessa época era formada por iletrados. Então, a Constituição de 1891 ela era extremamente excludente e isso vai ser usado para um aumento do poder político local, para um aumento do coronelismo, para um aumento da questão patrimonialista, tá? E uma intensificação do clientelismo na sociedade brasileira. Houve a separação entre o Estado, com E maiúsculo, e a Igreja. Né? Até essa época você não tinha, por exemplo, certidão de nascimento. O que valia era o registro do batizado na Igreja Católica. Você não tinha certidão de casamento. O que valia era a certidão da Igreja Católica que você havia casado na igreja. Logo, se você não fosse católico, até essa época, você era considerado à margem da sociedade. Né? Então, essa autonomia dos estados, né, prevista aqui na questão da federação, ela contribuiu veementemente para um controle da elite agrária sobre a máquina administrativa, política e econômica do Brasil. É um fortalecimento e empoderamento dos coronéis. Tá?
né? Esse período foi um período marcado pelo poder das oligarquias agrárias, né? E a manutenção dessas oligarquias no poder, ele era baseado em basicamente dois aspectos: a política dos governadores e o coronelismo. A política dos governadores talvez seja uma coisa, um exemplo muito bem acabado de patrimonialismo, né? Uma vez que os coronéis, governadores e presidentes, e o presidente da República, eles realizavam trocas de favores para cada um assegurar o seu poder, né? Os deputados federais à época, eles necessitavam do aval da presidência da República para assumir o cargo. O cara podia ter tido os votos necessários, mas se o presidente não referendasse esse nome, ele não assumia o cargo. Então havia o coronel que tinha um deputado federal eleito ou um senador eleito sob sua indicação, graças ao voto de cabresto, ele dependia do referendo do presidente, do ok do presidente, para que esse cara assumisse. Logo, um dependia do outro, tá bom? Aqui, continuando sobre a questão da troca de favores, né? A questão do empoderamento das elites locais fortaleceu a prática do coronelismo, né? O que é o coronelismo, né? O termo surge num livro de um cara chamado Vitor Nunes Leal, de 1948, né? Onde ele define o coronelismo como o resultado das superposições de formas desenvolvidas do regime representativo a uma estrutura econômica e social inadequada. O coronelismo é, sobretudo, um compromisso de troca de proveitos entre o poder público, progressivamente favorecido, e a decadente influência social dos chefes locais, notadamente os senhores de terra. Vê bem, mas, né, definição perfeita do que é patrimonialismo: o uso da máquina estatal em favor próprio ou de outrem, né? A origem do coronelismo está ligada à formação da Guarda Nacional durante o Segundo Reinado, né? Então, chefes políticos locais, eles recebiam o título de coronel da Guarda Nacional. Ainda que a Guarda Nacional tenha acabado, esses caras mantiveram seus títulos, né? Essa prática ela era comum, né, entre os latifundiários, e uma coisa que a gente tem que guardar: o coronel, ele era o dono do poder econômico e político. O cara trabalhava na terra do coronel, logo ele dependia de favor do coronel, ele não podia contrariar o coronel, uma vez que ele podia perder a terra na qual ele era meeiro do coronel, né, o emprego, caso ele fosse empregado do coronel, né? Então essa dependência, essa relação de interdependência criada entre os coronéis e o povo, né, que residia na área próxima à área dominada pelo coronel, ela era muito grande. Essa área perto da região onde o coronel, a área de atuação política e econômica do coronel, ela era denominada de curral eleitoral, né? Curral, lugarzinho onde você guarda gado, né? E o voto a essa época, ele era um voto aberto, ele não era secreto. Então, se o coronel indicasse alguém para o cargo de deputado federal, prefeito da cidade, o Senado, todo mundo via em quem o cara votava. Então, o voto de cabresto, quando a gente chama, era o voto, né, que era condicionado pela presença do coronel e das suas forças paramilitares, os jagunços, né? Aqui, duas chargenzinhas falando do voto de cabresto, né? Em 1930, a gente teve um outro golpe militar,
que tira do poder momentaneamente as oligarquias mineira e paulista do poder central, tá? Isso significou uma ruptura? De jeito nenhum, uma vez que, em substituição a essas oligarquias, a gente tem a ascensão das oligarquias nordestinas e gaúcha ao poder. A oligarquia paulista, apeada do poder, trata de organizar uma revolução, a Revolução Constitucionalista de 32, e rapidamente ela é alçada de novo, ela é convidada novamente a comer na mesa dos poderosos, uma vez que São Paulo era o maior produtor de café e o café era o maior item de exportação do Brasil, era a locomotiva da economia brasileira, tá? Então a gente vai ter uma acomodação das oligarquias em 30, né? E a gente vai ver que durante o governo Vargas a gente passa a ter um governo que procura urbanizar esse poder, né? Não que os coronéis tenham perdido poder, muito pelo contrário, a gente tem essa característica perdurando durante boa parte da primeira metade do século XX e, de uma certa maneira, a gente tem essa prática até hoje, nessa questão do mandonismo, não com o nome de coronelismo, mas a questão do mandonismo local. A gente vê, por exemplo, que Sobral, uma das maiores cidades do Ceará, desde que ela se tornou uma cidade, um município, né, a gente tem a família Ferreira Gomes mandando na cidade em maneiras alternadas. Família Ferreira Gomes. O Ciro Gomes já foi prefeito de Sobral, o irmão é prefeito de Sobral, o pai foi prefeito de Sobral. Isso é mandonismo local, né? A ex-esposa de Ciro Gomes, conselheira do Tribunal de Contas do Ceará. Isso é mandonismo local, né? Então vamos lá. Fim do coronelismo. Vê bem, fim do uso do termo, porque, como eu acabei de falar, você tem até hoje regiões, principalmente no Nordeste, onde a gente continua tendo essa questão do mandonismo local, tá? Vamos lá. Não existe mais coronelismo no Brasil. Pode dizer que existem coronéis ou mandonismo, mas não o coronelismo do jeito que era. Não tem mais voto de cabresto, não tem mais a questão do curral eleitoral, né? Então a gente tem que fazer esse entendimento. Não tem o coronel lá de chapéu de aba larga, né, com arma na cintura, forçando alguém a votar. Mas a questão do mandonismo local, ela continua presente, né? Isso a gente tem que atentar muito para isso, tá? Próxima aula a gente avança mais, falando sobre a Era Vargas, que é onde a gente vai ver que as práticas clientelistas e patrimonialistas, elas continuam, e a gente vai procurar avançar até o golpe civil empresarial militar de 64, tá bom? Beijo grande nos corações de vocês, fiquem bem.